bom porque nem todo mundo realmente consegue se conectar. Muitos alunos ainda estão no horário de trabalho, né? Então, nós começamos agora a nossa gravação, tá? Bom, estou trabalhando, sinal de internet não é dos melhores, mas moro em Campo Grande. Perfeito, perfeito. Seja bem-vindo. Tomara que você consiga acompanhar aqui um pouquinho da nossa aula e as informações posteriores, tá? Então, vamos lá. Vocês já me conhecem, né, da disciplina de TGA, vocês que iniciaram agora, porque essa é uma disciplina que eu e a professora Vera, né, nós elaboramos, e eu fui o professor responsável para gravar os vídeos, né, as videoaulas. Então, certamente vocês já me viram em ao menos um vídeo, dois, então vocês me conhecem, mas não me conhecem ao vivo, né? Quase que pessoalmente. O legal do encontro síncrono, que é esse ao vivo, é que a gente tem a oportunidade de se ver, né? Vocês me vendo, apesar de ser distante, né? A gente mora bem distante, cada aluno mora num cantinho desse Brasil gigantesco, mas é legal por isso também, né? A gente pode interagir, vocês podem perguntar e eu responder na hora para poder tirar dúvidas. Se eu souber, se eu não souber, eu respondo depois. Enfim, o encontro por si só, ele sempre vale muito a pena, tá? Eu vou projetar aqui para vocês o meu slide. Eu queria que vocês me dessem um feedback para ver se o slide está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo? Respondam para mim aí no microfone, por favor. Sim, professor, para mim, Mirene de Brasília, está aparecendo, sim. Mirene, agora ele ficou maior? Sim, ficou um pouco maior, está bem visível. Perfeito, perfeito. Porque eu acabo, eu acabo por fugir um pouco da tela aqui do Teams para poder passar aqui os slides. A minha visão é um pouco diferente da de vocês, e é sempre bom ter a confirmação, né? Bom, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o papel do gestor e suas competências. Esse é um assunto abordado na aula 3. É um assunto que eu trabalhei um pouco no semestre passado com os alunos que tiveram aula comigo de TGA. Foi o assunto que eu escolhi, e para o início desse semestre, eu mantive esse assunto porque eu entendo ser um assunto muito importante, apesar de todas as nossas abordagens serem muito importantes. Esse, em especial, eu selecionei para a gente poder trazer algumas reflexões, né? E falar um pouquinho mesmo de gestão, né? Eu acho que isso é muito válido, é muito importante, principalmente nos dias atuais, tá? Antes da gente começar, eu queria só fazer umas considerações que são importantes. Eu sempre peço no início da aula duas coisas. Primeiro, que todos os alunos deixem desligado o microfone, né? Isso vai ajudar. O microfone daqui do Teams. Você vai ver na sua tela aí no Teams, lá em cima, na parte superior da sua tela, ao lado direito, tem um botão vermelho sair. Ao lado dele tem um X e ao lado tem um microfone. Você vai clicar nesse microfone só para poder fechar o seu áudio, porque às vezes acontece algum barulho onde você está, e aí esse barulho não atrapalha o nosso encontro. E a segunda coisa é que todos mantenham a câmera fechada. Ao lado desse microfone tem uma câmera, uma imagem de uma câmera aqui. E eu sempre peço para manterem a câmera fechada pelo seguinte: nós temos alguns alunos que se conectam e a conexão não é muito boa, né? Alguns estão com uma conexão muito boa, mas outros não. Isso é normal, depende muito do lugar que a pessoa está. Inclusive, agora há pouco, um aluno mencionou essa dificuldade, né? Porque está no trabalho e a conexão não está legal. Quando a gente mantém as câmeras fechadas, a conexão ela tende a melhorar. Isso é bom, né? Então, quem puder, eu vou pedir para manter as câmeras fechadas e o microfone também, tá certo? O pessoal está chegando e eu estou aos poucos aqui adicionando cada um dos alunos que estão chegando. Então, hoje o assunto que nós vamos abordar é o papel do gestor e suas competências, um assunto abordado
no capítulo 3, né? Um assunto que eu falei anteriormente, que eu trabalhei com os alunos de TGA no semestre passado, e acho que é importante a gente trazer também algumas reflexões para vocês nesse novo semestre. E eu sempre começo com uma pergunta, né? O que é gestão? Qual é a importância do gestor para uma empresa? E nesse momento eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês falem no microfone, utilizam o chat para dar a opinião de vocês. Literalmente vocês vão dizer o que vocês acham sobre essas duas perguntas aqui. O que é gestão e o que para você, qual seria a importância do gestor para uma empresa? Pode falar, Ana Maria, fica à vontade. Você pode digitar ou abrir o microfone. Eu vou abrir o microfone para ficar mais fácil. Perfeito, e eu consigo te ouvir muito bem. Pode falar. Ok. O modelo de gestão é quando tem uma pessoa designada para gerir um local, uma empresa, e ele utiliza métodos de avaliar mercado, avaliar os funcionários, é um todo, né? Um conjunto de coisas para formar uma gestão. E a importância do gestor para a empresa é que ele consegue enxergar coisas que alguns funcionários não conseguem enxergar. Então, ele está ali vendo algumas coisas, ele tem uma visão diferenciada e faz com que a empresa alavanque, agindo de uma forma com o conhecimento dele para que haja um alavancar da empresa. Perfeito, isso aí. Mais alguém? Vocês podem escrever ou falar o microfone, sem nenhum problema. Irene, aqui de Brasília, professor. Pode falar, Irene, estamos ouvindo. Irene, Come de Maria. Irene, pode falar. Isso. Tudo que se faz, né, é necessário que tenha alguém que tome a liderança, né, para ver as competências das pessoas envolvidas, para ver o nicho, né, que você vai atuar, para ver todas as possibilidades, né? É como se fosse fazer aquela espécie da análise do SWOT, não é isso? Se eu não estiver enganada? Ver os pontos fracos, ver tudo, né? Então, a pessoa que tem a visão global de tudo, e essa pessoa, ela possa designar, né? Então, acho que a gestão está ligada a isso, é uma pessoa que olha e vai buscando o mercado, buscando as pessoas certas, os locais, designando. É necessário, em qualquer atividade, tem que ter alguém que faça esse papel. Então, eu vejo muito isso, o papel do gestor. E ele tem que ser a pessoa que tem que estar conectada com tudo. Não tudo, mas ter um pouco de conhecimento de tudo. Que ele saiba direcionar. Então, eu vejo mais a gestão como isso. Alguém que toma a frente para as coisas acontecerem. Perfeito. Ótima contribuição também, Mirene. Parabéns. Mais alguém? Obrigada. Perfeito. A definição que vocês trouxeram são muito pertinentes, tá? É por aí mesmo. E eu sempre faço esse exercício no início da aula, porque, na verdade, quando a gente vai tentar conceituar o que é gestão, trazer uma definição e também opinar sobre a importância do gestor para a empresa, a gente vai falar com diversos olhares, né? Ou seja, olhares diferentes, mas todos eles muito bem fundamentados com a sua razão de ser, né? E não é diferente quando a gente pensa em gestão. Então, por exemplo, aqui eu trouxe, as definições que vocês trouxeram, repito, estão corretíssimas. É essa mesma linha de raciocínio. Mas é que quando a gente fala de gestão, a gente está falando de algo muito amplo. O administrador, o gestor, por exemplo, aquele que é um líder da empresa, de um setor, ele tem as suas responsabilidades, né? Ele tem as suas limitações, mas dependendo da sua posição na empresa, ele tem um alcance muito grande, né? E gestão não se limita apenas ao ambiente de uma empresa. Pode se limitar a um ambiente familiar, né, doméstico, você tem que gerir sua vida pessoal, pode se limitar a um espaço público, né, falando de políticas públicas, seja na instância municipal, estadual ou federal, e por aí vai. Gestão não está só dentro da empresa, está no todo e no nosso dia a dia, né? Mas eu trouxe aqui para vocês algumas definições que eu gostaria que vocês refletissem, né? A primeira delas que diz: gestão significa gerenciamento
administração realizada por uma ou mais pessoas. Tá? O objetivo é o crescimento através do esforço humano de forma organizada. E aqui o terceiro, que é do Peter Drucker, muito bom também essa definição, que é o gerenciamento ou a gestão é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Note bem nessa frase do Peter Drucker, porque ela é muito interessante e vale muito a pena nós refletirmos. Gestão é você substituir músculos ou forças por pensamentos, folclore ou superstição por conhecimento. Ou seja, o gestor ele tem que pensar, ele sempre tem que estar na condição de estar pensando, raciocinando sobre os processos da empresa. Isso é substituir músculo, força. Você consegue otimizar a sua energia quando você utiliza muito a sua razão, a racionalidade. Quando você também substitui superstição. No ambiente da gestão, não tem que ter superstição, tem que ter conhecimento. O gestor, a gestora, são aqueles profissionais ou aquelas pessoas que ocupam aquela função de liderar, né, de coordenar uma equipe, por exemplo. São esses profissionais que precisam ter muito conhecimento, ou o mínimo necessário, tá, para poder acertar o alvo, para poder tomar a decisão correta. E cada processo, cada decisão não pode ser baseada em superstição, tem que ser na razão, no conhecimento. E também, por fim, ele fala sobre a força por cooperação. Mais uma vez aqui, a questão da força, né, por cooperação. Você sempre está cooperando. E aí traz a ideia do trabalho, por exemplo, em equipe. Né? Um gestor não faz nada sozinho. Né? Ele depende da sua equipe e a sua equipe depende dele. Cada integrante que compõe essa equipe depende um do outro. Ou seja, é uma eterna dependência e tem que haver cooperação mútua. Né? Então, essa frase aqui do Peter Drucker que eu separei, e assim como a frase que vocês duas deixaram para nós, né, o conceito e a explicação que vocês trouxeram, elas estão certas, essa do Peter Drucker também. Mas eu trouxe essa do Peter Drucker para vocês refletirem, porque ele fala de cooperação, conhecimento, pensamentos, e eu vejo que isso é muito importante no dia a dia das organizações. Tá? Aqui no próximo slide, a gente tem um trecho do conteúdo de vocês na disciplina. Assim, na era do conhecimento, a capacidade de obter resultados por meio da equipe tornou-se prioritária, uma vez que o conhecimento encontra-se na mente das pessoas. E transformá-lo em resultados exige grande habilidade e conhecimento de administração. Ou seja, na era atual, na era do conhecimento, para você obter resultados por meio da equipe, isso é um fato prioritário, esse conhecimento ele encontra-se na mente das pessoas. Transformar esse conhecimento em resultados para a empresa, para a organização, exige grande habilidade e conhecimentos de administração, que é o que vocês estão buscando em cada curso. Aqui na disciplina de TGA, essa disciplina ela abrange todos os cursos da área de gestão da faculdade de Unileia, certo? Então, nós temos alunos de todos os cursos de gestão, marketing, gestão pública, administração, contabilidade, logística e por aí vai. Vou até parar aqui para não esquecer nenhum, então só mencionei alguns mesmo. Mas todos esses cursos da área de gestão, eles têm um ponto em comum. Eles trabalham com gestão. Têm o objetivo de formar, ao menos, críticos da gestão, profissionais de vocês que sejam críticos, que pensem de forma sistêmica, que pensem, que agem de forma criativa, mas que tenham minimamente o conhecimento de gestão. Né? Então, essa é uma das nossas preocupações, para que vocês tenham um conhecimento mínimo. Aqui nós temos futuros contadores, mas você, enquanto contador ou contadora, precisa ter minimamente o conhecimento de gestão. E a disciplina de TGA vai ajudar muito nesse processo. Tá? E aí, essa frase é muito importante, por quê? Porque o grande objetivo de um gestor hoje também é transformar o conhecimento que está na mente das pessoas em resultados. Mas isso
exige muita habilidade e conhecimento de administração, tá? Então, se você lidera ou não liderando, você certamente um dia vai liderar alguma equipe, vai ser um gestor, uma gestora, pense nisso. Primeiro não é você que vai fazer tudo sozinho, você depende da equipe. E uma das coisas mais importantes que você vai ter que fazer é transformar o conhecimento de toda a sua equipe em resultados. Mas para isso você vai ter que ter muitas habilidades e conhecimentos de administração. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo para vocês, e o pessoal que gosta muito de futebol, eu sempre trago esse exemplo, e eu acho que vai gostar mais ainda, né? E não é porque eu sou flamenguista, não, inclusive estou muito feliz pela vitória ontem do meu time sobre o Botafogo. Mas aqui eu não vou falar de futebol, aqui eu vou falar exatamente sobre gestão. E a reflexão é exatamente essa para todos vocês, tá? Esse exemplo aqui é do Flamengo porque vocês estão, até quem não acompanha futebol, percebe que nos últimos anos o Flamengo é um clube no Brasil, no futebol, que tem ganhado muitos títulos, né? Títulos importantes, e quando não ganha, quase ganha. Mas poucas pessoas sabem, né? E entendem que esse é um processo que foi feito lá atrás, no ano de 2013, para poder gerar resultados alguns anos à frente, que são esses anos que nós estamos, os anos anteriores e esse atual, né? Então, o que aconteceu? Em 2013, um novo grupo assumiu o Flamengo, né? Ganharam a eleição e trouxeram uma proposta de fazer uma gestão bem profissional. Trata-se de um grupo que está nesse poder até hoje, apesar de ter mudado a presidência, mas as pessoas envolvidas são as mesmas, tá? E são pessoas muito profissionais, são pessoas que têm experiência no mercado, né? Alguns já aposentados, mas que todos eles, muitos, melhor dizendo, muitos trabalharam em grandes empresas, algumas até multinacionais. E cada um com sucesso em suas vidas. E o que eles resolveram fazer? A gente vai se juntar e vai contribuir para mudar o cenário do Flamengo. E qual era o cenário do Flamengo naquele ano? O ano aqui, ó, como vocês podem ver no gráfico, o ano de 2013. Esse gráfico aqui, esse simples gráfico, que aborda apenas o ano de 2011 a 2019, é o suficiente para eu trazer essa reflexão para vocês. Ele mostra a receita total do clube, né? Ou seja, o faturamento. Quanto que foi o faturamento no ano? Só que ele apresenta dois dados aqui. A gente vai se concentrar nos dados de cor mais laranja. A gente tem uma mais ou menos lilás e uma ao lado direito que é laranja. A gente vai se concentrar nela porque a cor laranja ela pega a receita total do clube, tá? A receita no ano de 2013, na verdade, no ano de 2012, né? A diretoria, o novo grupo assumiu no início, em janeiro de 2013, e quando eles olharam para o ano anterior, né? Bom, quanto é que deu no ano de 2012, o ano anterior? Quanto foi o faturamento? 212 milhões. Ou seja, o ano de 2012 inteiro, o Flamengo, né, como outros times no Brasil, são grandes times, têm grande história, faturou apenas, e é apenas mesmo, tá, pessoal? Quando se trata de futebol, esses números aqui são baixos, 212 milhões. Primeira coisa que eles identificaram foi o seguinte, bom, uma coisa que a gente tem que fazer é que no decorrer dos próximos anos esse faturamento aumente. A gente precisa fazer com que essa empresa aqui, esse clube, tá, tenha um faturamento anual maior, ou seja, tenha uma arrecadação maior. No próximo slide, a gente vê aqui as dívidas. E aí, em janeiro de 2013, esse mesmo grupo, eles pensaram o seguinte, bom, a gente precisa saber quanto é que está a dívida, né, do clube. E aí, o que eles fizeram? Eles contrataram uma auditoria externa, e nesse caso foi a empresa Ernst Young. Provavelmente alguns de vocês aqui conhecem, já ouviram falar. Trata-se de uma empresa multinacional, opera em outros países além do Brasil. E essa empresa fez, no início do ano de 2013, um levantamento da dívida do Flamengo. O que eles identificaram? Que até o ano anterior, o ano de 2012, a dívida do Flamengo ela beirava em torno de 800 milhões de reais. Tá? Aqui está batendo 804, mas, se eu não me engano, era um pouco menos que isso. Quer dizer, era uma dívida altíssima, né? E aí já mostrou para esse novo grupo aqui no início do ano de 2013 o seguinte, bom, a segunda coisa que a gente tem que fazer é que essa dívida ela vai diminuir, ela diminua. Então, vou voltar para o slide anterior. Primeira coisa, a gente precisa aumentar o faturamento, o clube precisa arrecadar mais. Segundo slide, ficou
identificaram que a segunda coisa era que o clube precisava diminuir essa dívida. Porque diminuindo a dívida, a longo prazo, o clube teria uma condição financeira melhor, mais saudável para poder fazer investimentos, né? E a terceira coisa é que esse resultado ele iria proporcionar para o Flamengo a oportunidade de investir mais a médio e longo prazo. E foi isso que aconteceu. Quando eu volto aqui para o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês podem observar que, na questão do faturamento, ele foi aumentando. Né? O ano de 2013, lá no final, ele foi para 273 milhões, né? Antes era 212. Em 2014, 347, em 2015, 356, quase igual, só aumentou um pouquinho, e ele foi aumentando. Aí teve uma pequena queda de 2017 para 2018, depois houve um grande faturamento em 2019, que foi um ano glorioso para o clube, né, com o título brasileiro, com Libertadores, por exemplo. Aqui é um gráfico simples, só até o ano de 2019, para vocês verem que houve uma projeção, a receita realmente ela foi aumentando. Então, o trabalho de gestão profissional que iniciou lá em 2013, ele foi surtindo efeito. No ano passado, ano de 2021, o Flamengo faturou pela primeira vez mais de 1 bilhão. Não, foi ano passado. Mais de 1 bilhão de reais. Foi o primeiro clube brasileiro a ter esse faturamento, ou seja, conseguiu arrecadar durante o ano inteiro esse valor. Nesse segundo slide, que é o da dívida, o objetivo também ele foi sendo alcançado. Ele foi acontecendo. Se no ano de 2012 estava em torno de 800 milhões de reais a dívida, no ano de 2013 ele caiu, 2014 caiu, 2015 caiu, 2016 caiu, 2017 caiu. Quando chegou em 2017, no valor de 335 milhões, ou seja, o Flamengo se tornou, ele não era assim, era um clube devedor e era considerado no mercado um clube que não pagava mesmo. Com essa trajetória aqui de compromisso de pagar a dívida, ele passou a ter crédito no mercado, o mercado, principalmente os bancos, começaram a ver que o Flamengo mudou, né, estão pagando as dívidas, e vocês podem ver no gráfico que a dívida foi diminuindo. Então, o segundo objetivo, ele foi acontecendo. Aqui, de 2017 para 2018, 2018 para 2019, houve um aumento da dívida, o que não atrapalhou a operação, porque quando chega em 2017, a dívida, pelas informações que eu obtive de especialistas na área financeira, aqui, nesse ponto aqui, em 2017, mais ou menos aqui, o Flamengo ele já tinha um controle maior da sua dívida, e se houvesse a necessidade, ele poderia se endividar um pouco mais, para poder gerir melhor o negócio. Aconteceu isso, mas também, em 2020 e 2021, em um desses 2 anos, a dívida ela voltou a cair de novo. Tá? Mas o fato é que o propósito ele foi sendo cumprido. Houve uma diminuição da dívida. E isso se refletiu na capacidade do clube poder investir. Por quê? Olha aqui para mim, na minha imagem na tela. Se você tem uma empresa em que você consegue aumentar a sua receita e a dívida ela começa a cair, você passa a ter, naturalmente, uma grande possibilidade de você fazer mais investimentos no seu negócio. Porque o dinheiro ele começa a sobrar, né? Claro que não é tão simples assim, envolve uma administração séria, são muitos detalhes, mas aqui é só uma reflexão para vocês, tá? E aqui vocês podem observar que, a partir de 2013, a capacidade de investir por ano no clube, ela foi se mantendo, na verdade, ela foi até diminuindo, né? No ano 2013, eles só tiveram 180 milhões para investir, depois 170, 147, aí começou a aumentar, isso só no futebol. Quanto mais você investe no seu principal ativo, que nesse caso aqui falando de um clube de futebol de tradição no Brasil, é o futebol mesmo, né? Lembrando que o Flamengo não é um clube só de futebol, ele tem outros esportes. Mas o futebol é o carro-chefe, então o Flamengo passou a ter uma condição de investir muito maior. Veja bem aqui em 2019, com mais de 600 milhões sendo investidos. Olha lá para trás em 2013, você vai ver a diferença, 180 milhões. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Imagine você,
como se você fosse um piloto, né, de Fórmula 1. Você pilotasse, por exemplo, a Ferrari. E, de repente, nesse novo ano, nesse novo campeonato, a Ferrari consegue investir mais do que as outras equipes e consegue fazer com que o seu carro seja mais moderno, mais seguro e mais rápido, consequentemente. Ou seja, você simplesmente vai ter, teoricamente, o melhor carro em mãos para você pilotar. Vai depender também das suas habilidades para poder ser o grande campeão ou a campeã da temporada. É mais ou menos isso. Quanto mais investimento você consegue fazer, no caso o clube, isso aumenta consideravelmente a chance de você obter resultados, né? Essa é a grande questão. E por que eu estou fazendo essa reflexão aqui com vocês sobre o Flamengo? Porque resultados hoje no campo não foi da noite para o dia. Tudo começou lá atrás, em 2013. Isso vai fazer 10 anos. Estamos em 2022, ano que vem faz 10 anos que esse grupo entrou, né? É um trabalho que foi feito ano após ano e ainda continua sendo feito, né? Muitas melhorias aconteceram em estrutura. Isso por quê? Porque eles olharam e falaram assim, o Flamengo precisa ter gestão. Olha a importância de uma gestão profissional, com propósito, com objetivos, com planejamento, com seriedade no trabalho. Se uma gestão pode trazer grandes benefícios para uma empresa ou para um clube de futebol, como esse exemplo que vocês acabaram de ver, eu também posso afirmar que uma gestão ruim pode trazer grandes malefícios para a empresa ou para um clube de futebol, como aconteceu durante muitos anos no Flamengo, né? Então, gestão é coisa séria. Ter minimamente conhecimento de gestão é obrigação para que vocês não só tenham sucesso na carreira profissional de vocês, mas para que vocês também deem a dose de contribuição para a organização que vocês trabalham, ou possam vir trabalhar, né? Para quem ainda não está no mercado. Isso é muito sério, é muito sério. Uma gestão séria, né? Boa, ela muda o rumo de uma empresa para melhor. No entanto, ao contrário disso, ela pode destruir uma empresa, né? Muitos casos que a gente vê, ou já viu, né, de grandes empresas terem falido, por exemplo, está muito atrelado, não é o único motivo, mas está muito atrelado, tá, à má gestão, né? Então, é muito importante. Eu só queria chamar a atenção de vocês para a importância disso, tá? E aí, continuando. No material de vocês podem observar, nós temos uma abordagem sobre competências, habilidades e atitudes fundamentais ao gestor, né? E aí eu separei aqui alguns trechos para ler para vocês. Primeiro, é perceptível que a sociedade e o mundo estão se transformando e novos fatores estão se tornando importantes a cada dia para o gestor. A revolução tecnológica gerou novos cenários históricos e novas características que impactam as iniciativas organizacionais. Dentro desse contexto, as diversas áreas do conhecimento estão requisitando um aprendizado permanente. Não existe um gestor que seja ideal para tratar de todas as situações. As empresas necessitam de gestores com qualidade e qualificações pessoais diferenciadas, ou seja, competências múltiplas. Prestem bastante atenção aqui nesse último parágrafo. Não existe um gestor que seja ideal para tratar de todas as situações. É impossível um gestor conseguir tratar de todas as situações com qualidade, porque um gestor é ser humano. O gestor ele vai ter muitas habilidades para algumas coisas, mas vai ter sempre aquela ou aquelas áreas que ele não vai dominar e, por conta disso, ele pode falhar. E é normal que falhe. No entanto, as empresas necessitam de gestores com qualidades e qualificações pessoais diferenciadas, ou seja, competências múltiplas. O gestor, por mais que nós reconhecemos que seja impossível ele saber de tudo que acontece na empresa, principalmente quando a empresa é muito grande, não só saber, né, mas conseguir atuar em todas as áreas e dando a sua parcela de contribuição para a eficiência delas, ao mesmo tempo a empresa exige que ele tenha competências múltiplas, ou seja, domine mais de uma área, conheça mais de uma área da empresa, entenda os processos, entenda de técnicas de gestão, da administração moderna, para poder contribuir para a eficiência.
Então, se por um lado a gente reconhece que é impossível o gestor dominar todas as áreas, por outro, o gestor é exigido que tenha competências múltiplas, né? E por que do gestor? Porque o gestor é aquele que não só trabalha com um aspecto da empresa que é a liderança, mas ele também se envolve com outros processos dentro da organização. Ou ele pode se envolver por ser um gestor ou uma gestora. Então, é importante que se desenvolva, sim, competências múltiplas. E falando de competências, a gente destaca aqui as competências fundamentais do gestor. O conteúdo também está dentro do material de vocês, e esse conteúdo aqui pode cair em alguma das questões dos circuitos, que são questões pontuadas do curso de vocês, tá? Da nossa disciplina. Então, vamos lá. A gente tem aqui, basicamente, 4 competências: conhecimento, habilidades, atitude e julgamento. Quando a gente fala de conhecimento, a gente quer dizer que ele expressa o saber acumulado pelo processo de aprendizagem. Contudo, precisa ser útil para ter valor. Aprender a aprender, aprender continuamente e compartilhar conhecimento. Tá? Habilidades é o saber fazer, exigem uma visão ampla, sistêmica e global da situação. Trabalho em equipe, motivação e comunicação. E atitude significa saber fazer acontecer. Com ela, o administrador torna-se um formador de opinião e um agente provocador de mudança na organização. Atitude empreendedora, inovação, assumir riscos, comprometimento e comportamento ético. Realmente, o gestor, ele sempre se depara numa situação em que ele precisa ter atitude, né? Ele precisa assumir certos riscos. Isso é muito característico de uma pessoa que ocupa essa função, né, de gerência, de gestão, de uma forma geral. Tem também o julgamento, que é uma outra competência, é o saber analisar cada situação. O administrador define exatamente o que, como, quando e por que fazer. Por seu espírito crítico, ponderação e priorização. Então, aqui nós temos 4 elementos que compõem as competências fundamentais do gestor. Esse conteúdo aqui está no material de vocês, tá? São os conhecimento, habilidades, atitude e julgamento. O administrador gestor, ou gestor, precisa ser mais do que um agente. Só ativar aqui, ok. Mais do que um agente de mudança dentro das organizações. Hoje é fundamental que seja um provocador de mudança de mentalidade, de cultura, de processo, de atividade, de produto e serviço. Foca bem aqui na minha imagem na tela de vocês. Hoje é fundamental que seja um provocador de quê? De mudança de mentalidade, de cultura, mudança de mentalidade. Provocar é quando o gestor consegue provocar mudanças na mentalidade de sua equipe, por exemplo. E essa mudança de mentalidade, ela tem um objetivo, qual é? Fazer com que a mentalidade dos colaboradores estejam direcionadas para um alvo. Qual é o alvo? Os objetivos da empresa. Às vezes, dentro da equipe, a equipe toda, ou boa parte dela, tem uma mentalidade que não condiz com a missão, valores da empresa e muito menos vai levar aos objetivos da empresa. Compete ao gestor ou à gestora fazer essa mudança, provocar a mudança de mentalidade. Mas aí vai direcionar para onde essa mudança? Para onde vai essa alteração? Tem que ser para a direção dos objetivos da empresa. Quais são os objetivos da sua empresa? Os objetivos da nossa empresa é se tornar o maior vendedor de celulares do estado do Rio de Janeiro, que é o estado que eu estou, né? Ok. Então, qual é o planejamento? A mentalidade dos colaboradores tem que estar alinhada com esses objetivos, para que as ações sejam executadas, né? Sejam propostas nessa direção. Deus te abençoe. Fica com Deus, hein? Cuidado. Então, o que acontece? Tem que ter esse direcionamento. E essa mudança, ela pode ser provocada pelo gestor. É ele que vai contribuir provocando essa mudança de mentalidade e direcionando ela para o alvo da empresa, tá? Os objetivos. Bom, além de falar desses elementos das competências, né? Falando de mudança de mentalidade,
No nosso conteúdo, a gente também consegue destacar as habilidades que são necessárias para o gestor. E também isso aqui é um conteúdo que pode cair em algumas questões das atividades pontuadas da nossa disciplina de TGA. Pode cair para vocês, né? Então, vamos lá. Nós temos 3 habilidades, as conceituais, humanas e técnicas. As conceituais estão relacionadas à capacidade de coordenação e integração dos interesses e atividades da organização ou de um grupo. Possibilitam ainda a definição de uma estratégia de sucesso para a organização por meio da identificação de oportunidades nem sempre percebidas por outros. As habilidades humanas referem-se à capacidade e facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, comunicação, compreensão, motivação, coordenação, liderança e solução de conflitos. E as habilidades técnicas envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade para a aplicação e utilização de procedimentos, técnicas e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades relacionadas à sua área de atuação. Esses são os conceitos das habilidades conceituais, humanas e técnicas. Aqui no próximo slide, com essa imagem, eu consigo mostrar isso melhor para vocês. Nesse quadrado aqui maior, onde nós uma tonalidade um azul mais clarinho, né? A gente tem aqui as habilidades, tá? E ao nosso lado esquerdo, nesses retângulos amarelos, nós temos os níveis da organização. Então, o nível lá de cima é o nível estratégico, onde está a diretoria da empresa. O nível do meio é aquele que é o gerencial, ou seja, são os departamentos, as seções da empresa. E o de baixo, a base da empresa, é o nível operacional, são os funcionários, as equipes, tá certo? Vocês vão observar em cada nível o que se destaca, quais são as habilidades que se destacam, né? Vamos começar de cima para baixo. No nível estratégico, nós temos as habilidades conceituais tendo uma grande participação. Por quê? Por que as habilidades conceituais têm mais ênfase aqui no nível estratégico, na área onde fica a diretoria da empresa? Porque elas estão relacionadas à capacidade de coordenação e interesse e integração dos interesses e atividades da organização. Ou seja, a característica das habilidades conceituais, elas de fato estão ligadas à diretoria da empresa, ou ao CEO, ou ao presidente, porque é esse grupo lá do topo da pirâmide que vai trazer as definições, as estratégias para toda a organização, tá? No entanto, dentro do nível estratégico, a gente ainda tem um pouco de habilidades humanas, tá? A gente tem aqui, ó, na verdade, um pouco não, a gente tem muito de habilidades humanas, tá? E um pouquinho de habilidades técnicas. As habilidades técnicas também pegam um pouquinho aqui no nível estratégico, porque há necessidade de ter conhecimento também, tá? Técnico. No nível gerencial, o que se destaca mais são as habilidades humanas, tá? Por quê? Porque as habilidades humanas oferecem a capacidade e facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Perdão. É aqui no nível gerencial, deixa eu beber uma água, que os gerentes, por exemplo, devem negociar muito, né? Ter um bom relacionamento com o nível operacional, com o nível estratégico, ele está no meio. Por isso que exige muito do nível gerencial. Mas as habilidades humanas, vocês podem observar que ela é tão importante que ela corta todos os níveis. Ela é tão importante para o nível gerencial quanto para o nível estratégico, que também exige muitas habilidades humanas, e também no nível operacional, porque os funcionários precisam desenvolver também muito essas habilidades para eles poderem se relacionar e contribuir, principalmente entre eles, para a maior eficiência dos processos. Então, as habilidades humanas, note aqui que ela corta todos os níveis organizacionais. Ela é tão importante para o nível estratégico e na mesma dimensão de importância para o nível gerencial e para o operacional. E, por fim, o nível operacional ele se destaca mais pelas habilidades técnicas, né? Por quê? Porque é no chão da empresa que as habilidades técnicas são mais exigidas. Note que ela também é muito exigida aqui no nível gerencial,
porém ela é mais exigida no nível operacional. Note que aqui, no nível estratégico, ela tem a sua parcela de importância, mas ainda assim ela é maior no nível operacional. Tá? Então, vocês podem observar que com essa imagem, nessa imagem, que nos 3 níveis da organização, você tenha o seu percentual, a sua parcela de importância para cada uma dessas habilidades aqui que nós conceituamos. Tá? Mas todas essas habilidades aqui, ó, que estão aqui dentro desse quadrado maior, são habilidades que elas passam por todos os níveis da organização. Ok? Mais à frente, lá no conteúdo de vocês, no capítulo 3, nós temos os papéis dos gestores. Os papéis dos gestores na empresa. E aí nós temos 3 papéis, os interpessoais, informacionais e os decisórios. Os interpessoais referem-se às relações com outras pessoas, né? Forma de interação e influência, sejam elas membros da organização ou externas a ela. Tá? Os informacionais desempenhados quando da coleta, da troca, do processamento e da comunicação de informações. E os decisórios estão relacionados com a forma como o administrador ou gestor utiliza as informações disponíveis na tomada de decisão. Dentro dessa imagem aqui, essa imagem vocês encontram também no material de vocês têm a característica de cada um desses papéis. Então, nos papéis interpessoais, as características são símbolo, o gestor como um símbolo, o gestor como um líder, um gestor como um elemento de ligação a alguém, a uma outra empresa, por exemplo. Esses são as características, os elementos do papel interpessoal. Já nos papéis informacionais, você tem o gestor enquanto monitor, enquanto disseminador de informação, por exemplo, um porta-voz da empresa, né? E nos papéis decisórios, você tem o gestor como um empreendedor, como um solucionador de conflitos, que isso é muito comum o gestor passar por isso, né? Sempre estar solucionando conflitos. Um administrador de recursos, ou seja, todos os recursos da empresa, não só os recursos humanos, mas recursos materiais, né? O gestor precisa, em algum momento, ele vai ser exigido a administrar, a gerir. E ele como uma figura de negociador, ou seja, sempre está negociando com a sua equipe, está negociando com fornecedores. Então, aqui nessa imagem, você tem apenas os elementos com a característica, o que caracteriza mais o gestor em cada um desses papéis. Tá? E aí, já caminhando para o final, né, do nosso conteúdo, a gente tem no material de vocês uma abordagem sobre o perfil profissional para a 4ª Revolução Industrial. Tá? A gente já ouve também muito falar sobre a 4ª Revolução Industrial. Mas antes de falar da 4ª Revolução, é importante a gente dar uma passada sobre as 3 revoluções industriais anteriores, né? Então, eu separei aqui para vocês, mais ou menos isso, tá, pessoal? De 1750 a 1850 na Inglaterra. O nosso objetivo aqui não é se aprofundar historicamente, mas é apenas fazer uma abordagem do ponto de vista da administração. E por isso eu selecionei aqui só para situar em vocês, contextualizar esse fato histórico. Tá? Então, mais ou menos em 1750, 1850, na Inglaterra, essa foi a fase caracterizada por diversas descobertas, né? No caso da primeira Revolução Industrial, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico, científico e a introdução das máquinas. Note bem, na primeira Revolução Industrial, uma das principais características dela é a introdução das máquinas na vida das pessoas, né? Se antes um vilarejo, por exemplo, na Inglaterra, ele com 10 pessoas, eles conseguiam produzir por mês 30 camisas, aqui é apenas um exemplo fictício para vocês. Com a introdução das máquinas, passaram a produzir 300 camisas por mês, porque a máquina faz a introdução em massa, né? Faz mais rápido. Então, essa é a ideia. A primeira revolução ficou marcada, a Revolução Industrial, por conta disso, da introdução das máquinas, o progresso técnico e científico. Na segunda Revolução Industrial, já em torno de 1850, 1950,
ela foi marcada pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como França, Alemanha, ou seja, continuou o progresso científico e tecnológico, sendo expandindo mais rápido e também expandindo geograficamente, né? Outros países da Europa passaram a ter acesso a essas tecnologias, né? E a terceira revolução industrial, que abrange de 1950 até a atualidade, né? Ela ocorre, foi o momento que ocorre um grande avanço da ciência, da tecnologia, da informática, com o surgimento de computadores, criação da internet, dos softwares e de dispositivos móveis, da robótica e da eletrônica, né? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, lá atrás, antes da década de 50, né, do século passado, a informática não era tão desenvolvida assim, né? E aí você tem, a partir da década de 50, né, já na terceira revolução industrial, um grande desenvolvimento de computadores, da informática, até chegar onde nós estamos, com alta tecnologia, inclusive permitindo isso aqui, ó, a nossa aula à distância, ao vivo, que está sendo gravada, e eu estou falando com alunos que moram em diversos lugares do Brasil, E é uma aula ao vivo. A tecnologia ela se desenvolveu de tal forma que ela nos permite isso. Na década de 40 do século passado, ou seja, 80 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa não poderia imaginar, normalmente não imaginaria, né, que 80 anos à sua frente nós estaríamos com esse tipo de tecnologia e muitos outros, né, outros desenvolvimentos tecnológicos já conquistando. Então, ela é marcada basicamente pelo desenvolvimento da informática, dos computadores, da internet, do software. Né? E aí, sim, agora a gente pode falar da indústria 4.0, para falar da quarta revolução industrial. Por quê? Esse conceito de indústria 4.0, ele foi denominado também como a quarta revolução industrial. É um conceito recente e foi utilizado pela primeira vez na Feira de Hannover, na Alemanha, em 2011, com base em um projeto desenvolvido pelo governo alemão, contendo estratégias relacionadas aos avanços e à utilização de novas tecnologias aplicadas aos processos de manufatura. A indústria 4.0 está diretamente relacionada às inovações tecnológicas e à automação dos processos de trabalho e também das funções realizadas pelos profissionais das empresas. Assim, a partir da união entre as tecnologias, se apresenta um novo cenário de atuação inovador e revolucionário, tanto para as empresas quanto para os profissionais. Um dos pilares da produção 4.0 é a inteligência artificial. Ou seja, esse é um dos pilares. Não existia inteligência artificial nas revoluções industriais anteriores. Já na quarta revolução industrial ela surge, né? Então, ela promove a agilização e a transformação de toda a cadeia produtiva de um negócio. Nesse novo contexto, as empresas não possuem mais como principal foco o desempenho de funções repetitivas. O que se busca são soluções personalizadas, eficientes e criativas, ficando com as máquinas a função de apoio aos profissionais a fim de que possam atuar com mais eficácia. Aqui vale a pena dar um destaque para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de eficiência para eficácia? Vou explicar para vocês de forma bem simples e rápida, tá? A eficiência é o meio. É quando você ou a equipe faz da melhor maneira possível o processo e da forma mais rápida possível. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque fica muito fácil. Muito fácil para você entender. Você foi contratado por uma empresa para ser líder de um setor comercial. Tá? Você vai liderar 10 pessoas. E essas pessoas, a sua equipe tem que vender em um mês, no mês de março de 2022, ou seja, mês que vem, 300 celulares. Tá? Então, do primeiro dia de março até o último dia, 300 celulares têm que ser vendidos. Esse é o objetivo, é a meta. O que você vai fazer primeiro? Você vai fazer um planejamento, vai reunir a equipe, vai discutir esse planejamento, vai montar, vai deixar ele pronto. No primeiro dia de março, vocês vão começar a colocar em prática. Na medida em que os dias vão passando, qualquer problema que aconteça, você consegue ir ajustando e fazendo com que a equipe cumpra o planejamento, que foi muito bem pensado, muito bem traçado.
Isso significa que vocês estão caminhando com eficiência. Qualquer problema que ocorra, você e a equipe conseguem ajustar e botar tudo no trilho para continuar seguindo em frente na busca dessas 300 vendas, tá? Então, fazer da melhor maneira possível, da forma que foi planejada, né? E com o menor tempo possível, é uma característica da eficiência. É quando você faz bem feito. É como um time de futebol, quando consegue jogar muito bem, ter domínio do jogo, ter posse de bola, atacar, porque ganhar jogo tem que fazer gol. Então, atacar, tentando. Esse time, nesse jogo, ele está trabalhando com eficiência. Ele está fazendo tudo o que foi planejado no treinamento, ele está com posse de bola, enfim, ele tem muitos elementos ali do jogo que mostra que ele está superior ao adversário e ele está cumprindo o propósito dele. E o que é ser eficaz? É quando você consegue vender os 300 celulares, ou quando o seu time ganha a partida, tentou para ganhar, ou seja, quando alcança o objetivo. Ser eficaz é quando você alcança o objetivo. Não alcançou o objetivo, você não foi eficaz. Alcançou, você foi eficaz. E ser eficiente é fazer da melhor maneira possível. Se você for eficiente, é muito provável que você consiga, ou a sua equipe consiga alcançar os objetivos da empresa. Então, pense sempre nisso. Então, voltando aqui para o texto, relendo aqui esse primeiro parágrafo, nesse novo contexto, as empresas não possuem mais como principal foco o desempenho das funções efetivas. O que se busca são soluções personalizadas eficientes. Ou seja, soluções personalizadas, soluções eficientes, processos dentro da indústria 4.0 mais eficientes, ou seja, que são feitos da melhor maneira possível e com menos tempo possível. Tá? Ficando com as máquinas a função de apoio aos profissionais a fim de que possam atuar com mais eficácia, ou seja, alcançando os objetivos. Então, essa diferença da eficácia para a eficiência é exatamente como elas funcionam. A reflexão sobre o novo perfil dos profissionais teve início em meados da década de 80, com a gestão da qualidade e a reengenharia, e se tornou uma constante no mundo empresarial a partir dos anos 90, com a chegada da globalização. Tá? Então, há uma demanda para o novo perfil de profissionais, e isso se tornou uma constante no mundo inteiro, no mundo empresarial. E por isso a gente fala, e a gente vai encerrar aqui esse nosso conteúdo, sobre o perfil profissional desejado. Por quê? Em pleno século XXI, há sim um interesse em certas características do atual profissional. A gente até poderia colocar outras aqui, tá, pessoal? Mas nós resolvemos separar apenas algumas, que também são muito importantes, tá? Mas que vai trazer reflexões para vocês. Então, comunicação assertiva é uma delas, ou seja, é quando você consegue se comunicar de forma tão perfeita que quando a sua mensagem chega na pessoa desejada, no receptor, ele entende com clareza. E ele não precisa perguntar de novo, não perde esse tempo, ele vai fazer o que você orientou. Então, é ser claro, ter clareza na comunicação. Habilidade para a tomada de decisão. O gestor, normalmente, a gestora, normalmente, se deparam com situações que tem que tomar decisão. E, às vezes, a decisão que ele vai tomar, ou ela, são decisões que não vão ser do agrado deles, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Mas tem que tomar, porque são decisões para a empresa, para o bem da empresa. Né? Então, tem que ter habilidade para tomar a melhor decisão para a empresa. Pensamento complexo para a resolução de problemas, ou seja, entender, olhar, conseguir enxergar a empresa como um todo e a sua funcionalidade, né? A complexidade dessa sua funcionalidade, para poder desenvolver esse pensamento complexo para poder resolver bem os problemas. Aprendizado contínuo e adaptabilidade. Falar de aprendizado é muito importante porque todos nós precisamos constantemente se atualizar. Então, você que está no mercado de trabalho, buscar conhecimento e sempre buscar o conhecimento vai ser um grande diferencial, né, para poder desenvolver a carreira de vocês. Pensamento crítico, ou seja, analisar tudo de forma crítica, de forma muito racional,
para poder agir da melhor maneira possível para a empresa, possuir criatividade, inteligência emocional, ou seja, inteligência emocional é você saber trabalhar as suas emoções, sejam as boas ou ruins, para o seu benefício, para o benefício da empresa, saber se controlar, né? Confiabilidade, trabalho em equipe, organização, senso de liderança, conhecimentos digitais, compõe exatamente, basicamente, algumas necessidades atuais, tá? Que o gestor precisa, tá? Ou a gestora precisa obter, tá? Isso é bom vocês refletirem. Isso está no material de vocês. Antes de passar para uma próxima abordagem que eu vou fazer com vocês agora sobre o fórum temático, eu vi que alguns já postaram aqui algumas coisas no chat e eu vou dar uma lida aqui rápida na tentativa de respondê-los, tá? Deixa eu ver aqui rapidamente antes de dar a palavra para vocês. Ok. A Ana Maria comentou que o Flamengo ainda tem o segundo maior, que é o time do Flamengo na League of Legends. Entendi. Também está investindo muito nisso, né, Maria? Ana Maria. Tá, Patrícia, eu espero que você tenha conseguido visualizar melhor agora, tá? Até a Ana Maria chegou a comentar aqui no chat que está tudo normal. A Ana Maria pergunta, professor, o senhor pode disponibilizar esse slide? Eu vou disponibilizar a gravação, tá? E aí vocês vão ter acesso a tudo que a gente conversou antes e depois, vai ser muito importante, tá bom? Pessoal, até aqui alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o nosso conteúdo, compartilhar alguma experiência? Podem ficar super à vontade. Pode abrir o microfone, pode abrir a câmera agora. Ninguém? Vocês me ouvem, não? Sim, sim. Quem fala? Aqui é o Roberto Pinto, tudo bem? Aqui de Santos. Tudo Ô, legal? Roberto, tudo bom, querido? Tudo bem. Bom. Seja bem-vindo, pode falar, Roberto. Não, eu estou gostando do curso, né? Da faculdade também, Unileia, né? Já tentei várias outras faculdades, sistema EAD, né? Mas essa faculdade, né, Unileia, é a única que tem esse sistema de uma matéria por mês, né? Aí você foca só nessa matéria, você tira todas as suas dúvidas, né? Esse bate-papo e tal, e a gente vai, né? Diminuindo as dúvidas, né? Então, eu acho que é interessante esse sistema que foi criado. A gente tem muita dúvida, né? Mas o conteúdo, tal, em relação, sempre tive dúvidas em relação ao o que vai cair na prova, né? Da avaliação. A gente sempre se preocupa com isso, né? O que vai cair na prova? Caramba, o que é necessário a gente aprender? Por quê? Eu tenho uma certa deficiência visual, né? Eu tenho um problema no olho direito, né? E tá me ouvindo bem, né? Sim, tá. Perfeito. E eu tenho uma dificuldade às vezes de visualizar, de gravar, né, as coisas. Eu não consigo gravar. Não sei se é por causa desse problema, né? Mas eu tenho esse problema de gravar. Não consigo gravar nada, não consigo decorar. Agora, eu consigo entender como é que funciona, mas tem que ser assim de uma maneira que não force muito, né, a visão, você entende? Tem que ser uma coisa assim muito. E eu acho que eu sou um cara que eu vim no mundo e eu sou objetivo, né? Eu já sou assim, já da velha guarda, né? Tentei várias faculdades, cheguei a fazer administração de empresas, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Seriam 3 semestres hoje em dia. Fiz logísticas também, 2 ciclos, né? Do primeiro semestre, segundo semestre. No ciclo total eram 4 semestres, né? Tecnólogo. Hoje que você nem eu faz estou fazendo. Desculpa? Qual curso você está matriculado?
o curso que eu estou matriculado é marketing. Foi assim um curso que eu me dou bem, assim, eu sou um pouco criativo, tal, mas já trabalho já na área, né, de logística, navegação, essas coisas, já há bastante tempo. Já estou aposentado praticamente, estou na ativa ainda, né? Atualmente eu sou oficial de justiça. Desculpe estar falando só de mim aí num curso, num bate-papo aí, mas apenas para a gente ir se conhecendo, né? Claro, Vendo as dificuldades. Às vezes daí, esse cara fala muito dele. Não, não. a ideia, a minha ideia é exatamente Eu vou até tentar interagir, né? Claro, Sair desse. eu vou até aproveitar. Não, Roberto, imagina, eu vou até aproveitar a sua fala para poder explicar uma coisa para vocês que eu acho que vai ser muito útil, até tentando responder sua pergunta sobre, por exemplo, dúvidas do tipo questão da prova, o que vai cair, diante até da sua dificuldade. Roberto, eu vou projetar aqui para você e para todos os alunos o portal para eu poder mostrar para vocês um pouco da funcionalidade, tá? Você me permite acessar o seu portal aqui só para eu poder mostrar como um exemplo para a turma algumas funcionalidades dele, Roberto? E como é que a gente faz isso? O seu nome, só me falar eu o seu sou nome muito completo. familiarizado com Não, chat, essas coisas, entendeu? Fica tranquilo. Só me fala o seu nome completo e me diga se você autoriza. Roberto Pinto pode estar autorizado, pode ir à vontade. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui, olha só. Eu vou entrar aqui no seu portal, eu mesmo vou fazer isso e vou postar e vou abrir para vocês, porque essa seria uma outra coisa que eu ia falar com vocês, tá? Eu sei que você não está me vendo, porque eu não tenho câmera, né? Não tem problema. Mas você consegue... no meu notebook eu tenho. Não tem problema, não tem problema. Vê se você consegue... Vocês conseguem ver um portal aí aparecendo na tela de vocês? Sim, é o seu ambiente, tá? Pessoal, ambiente. o que eu vou fazer agora? Só para aproveitar a fala do Roberto, eu vou mostrar para vocês algumas funções do portal de vocês, porque aqui nós temos alunos novos, alunos que começaram no final do ano passado, e isso vai ajudar muito, tá? Bom, primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte, se vocês não fizeram o cadastro no Office 365, vocês precisam fazer esse cadastro da Microsoft, tá? E isso é feito dentro do portal. Note bem que o portal está aberto. Na coluna ao lado esquerdo, vocês encontram quase no final um link chamado Office 365. Vocês vão clicar nesse link e aqui dentro, eu não vou fazer a leitura dele toda, vocês vão fazer isso depois. Vocês vão fazer um cadastro. Quem não fez, é rápido, tá? E bem simples, tá bom? Peraí, deixa eu só passar aqui. É rápido e bem simples. Então, vocês vão clicar aqui na coluna ao lado esquerdo, em Office 365. Por quê? Uma das coisas mais importantes desse cadastro é que vocês vão gerar um login da Univera Rio, que vai ser o nome de vocês e depois é @alunounileia.com.br. É um login que a Unileia vai gerar para vocês. Com esse login, vocês vão conseguir acessar as salas do Teams, quando vocês têm ele baixado no computador, celular ou tablet, de forma mais fácil. E isso vai ser muito útil para vocês, principalmente nas disciplinas de AP. Vocês que a maioria aqui já está estudando desde o final do ano passado, então vocês já sabem o que é uma disciplina de AP. Por exemplo, ainda aqui na coluna ao lado esquerdo, vocês têm acesso ao link Relação de Disciplinas, está vendo? Eu cliquei nele, aí apareceu aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Quando eu clico nele, aparece todas as disciplinas do aluno. Inclusive, o Roberto tem uma ótima nota em comunicação e linguagem, que foi a primeira matéria dele. Agora ele está fazendo TGA. E aqui embaixo ele está fazendo AP1 com o professor Ricardo, que é o coordenador do curso dele, tá certo? Cada um de vocês tem uma disciplina dessa, chamada AP. Tem AP para gestão pública, marketing, administração, todos os cursos têm, que é uma disciplina semestral. E, normalmente, os coordenadores, eventualmente, fazem alguma atividade dentro dela. E, às vezes, quando a atividade ela é do Teams,
Com o login gerado lá no Microsoft Office, vou voltar aqui, ó, Office 365, vocês vão gerar ele aqui dentro, vocês têm um acesso mais fácil, isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então, primeira coisa, não deixe de clicar aqui para fazer o cadastro no Microsoft Office e automaticamente eles vão gerar esse login para vocês. A segunda coisa é exatamente isso, sempre deem uma olhada, deixa eu voltar aqui, sempre deem uma olhada na relação de disciplina de vocês, porque aqui vocês conseguem visualizar quando ela começa, quando ela termina, tá? Então, note bem aqui, ó, a administração, a nossa disciplina, ela começou quando? Dia 15 de fevereiro. Quando que ela vai terminar? O último dia dela é dia 26 de março. Ela vai terminar um pouco antes, mas quem ficar em prova final vai fazer a prova final até essa data daí, até próximo dessa data, tá? Então, aqui vocês conseguem ver todas as disciplinas que serão ofertadas no curso de vocês. No caso do Roberto, pegando ele como exemplo, ele já teve a primeira, está fazendo a segunda, e dentro desse primeiro período dele, ele já sabe quais são as datas das próximas disciplinas. Responsabilidade social, quando vai ser? Dia 15/3 que ela começa. Estatística básica, começa dia 12 de abril. TIPS, começa dia 10 de maio. E a AP, que é a aproximação ao ambiente, ela começou quando ele iniciou o curso e ela tem duração de 6 meses. Aí mostra aqui quando ela acaba, tá? Para você poder acessar a disciplina, esse processo você já sabe, né? Você vai clicar aqui em início e depois na coluna ao lado direito, não vai mais no lado esquerdo, vai agora ao lado direito, vocês vão achar a disciplina de vocês. Então tá aqui, ó, TGA, professor Tarcísio, sou eu. Você clica nela para poder abrir. Eu sempre oriento os alunos o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você inicia uma disciplina é ver o cronograma de atividades dela, para você saber exatamente quais são os prazos. Então, você vai fazer o seguinte, você vem aqui em produção e depois clica onde? Cronograma de atividade. Nesse cronograma de atividade, você tem os prazos que os fóruns vão encerrar, e as atividades pontuadas da matéria. Tá? Quais são as atividades pontuadas da matéria? É como se fosse a prova de vocês repartida. Tá? As atividades são circuito inicial, circuito intermediário, circuito final, circuito integrador e aqui, ó, fórum temático. Vamos começar pelo fórum temático. Ele abriu anteontem, tá? Hoje é quinta, ele abriu terça-feira, ele tem duração de 2 semanas, vai até o dia 8 de março. Nesse fórum temático, é dado um caso para vocês, uma reflexão, e algumas perguntas para vocês responderem. Vocês vão responder. Eu já até mandei e-mail para vocês orientando, explicando detalhadamente como é, e postei também lá no fórum de informações gerais, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Pode mandar e-mail para mim também. O fórum temático vale até 10 pontos. Lembrando que vocês têm até 100 pontos para conquistar. Desses 100 pontos, 10 pontos é o fórum temático que vocês podem conquistar. Tá? Os outros circuitos, vocês têm até o dia 14 de março para poder acessar e fazer. Porém, o circuito inicial, intermediário e final, eles são de questões objetivas. E os três juntos, vocês podem conseguir até 40 pontos neles, os três juntos. Então, se você gabaritar os exercícios objetivos, ou questões de múltipla escolha, no circuito inicial, intermediário e final, vocês vão poder somar até 40 pontos. Com mais 10 pontos do fórum temático, vocês têm 50. E os outros 50, professor, onde eu consigo, para tentar chegar a 100 pontos na matéria? No circuito integrador. Só que o circuito integrador são apenas 2 questões discursivas. Cada uma vale 25 pontos. Tá? Aí sim, com o circuito integrador você finaliza. Você tem 40 pontos com o circuito inicial, circuito intermediário e circuito final. 40 pontos. Fórum temático, mais 10. Aí dá 50. E 50 pontos do circuito integrador. A Camila está dizendo aqui que não conseguiu achar. Vou te mostrar aqui, Camila. Ó, clica de novo em introdução que ela volta. Ó, ela ajusta.
Tá vendo aqui, ó, fórum temático, ó. Tá na sua coluna ao lado direito, ó. Vai clicar nele e abaixo em fórum temático de novo. Aí ele vai abrir. A abordagem do nosso fórum temático é sobre a ética na tomada de decisão. Aqui está o caso. São 4 parágrafos, né, curtos, falando sobre o papel da ética no processo decisório. Vocês vão ler esse texto e depois do texto vocês têm 3 perguntinhas para responder. Quando for responder, pode fazer igual a Andressa fez, ó, da turma do Roberto. Você numera cada uma das suas respostas. A Andressa fez isso, está correto. Tá? A Andressa respondeu, por exemplo, aqui você tem a primeira questão. Cadê? Aqui, ó. As pessoas que possuem altos padrões éticos, e aí a questão continua. Essa é a questão número 1. Quando for responder essa questão, você bota o número aqui, ó, número 1. Aí você dá a sua resposta. Quando for responder a questão número 2, bota o número 2 e responde. Tá? E assim por diante. Essas orientações eu já dei para vocês por e-mail, tá? Mas é sempre bom reforçar, tá? Então é assim que você vai fazer. E como é que você faz para responder? Lá, quando você abre o fórum temático, está aqui ele, ó. Você vai descendo, aí você tem o texto para você ler, você tem as perguntas, aí você tem algumas orientações aqui, ó, que é dada, são orientações, e no finalzinho delas, ó, você vai clicar em responder. Tá aqui, ó. Clicou em responder, aí você vai poder digitar a sua resposta. Lembrando que é bom você sempre olhar o meu retorno, porque se a sua resposta não estiver condizente com o que está pedindo, eu não vou te dar 10, eu vou te dar uma nota inferior, mas eu vou pedir para você melhorar. E você tem até o final desse prazo para poder melhorar. Entendeu? Lembrando que o prazo, vamos voltar aqui, ó. Cronograma de atividade. Ele encerra no dia 8 de março. Tá? Então, na verdade, vocês têm até o dia 7, porque no dia 8, normalmente cedo eu faço umas correções, e depois eu só faço as correções no dia 9. Só que no dia 9 vai estar fechado para vocês. Para eu dar feedback não vai dar tempo. Então, é bom vocês fazerem até a véspera para vocês terem feedback. Tá? Então, ou seja, é bom fazer logo para ter logo feedback, e se tiver que melhorar, eu vou pontuar para vocês melhorarem. É a única atividade que vocês podem refazer, e refazer até conseguir o 10. Tá? Então, é assim que funciona. Na questão dos circuitos, vocês vão começar a fazer pelo circuito inicial. Para fazer o intermediário, tem que concluir o inicial. Aí vai abrir o intermediário. Para fazer o circuito final, tem que terminar o anterior, que é o intermediário. E para fazer o integrador, você tem que ter passado por todos os anteriores, para poder abrir as questões para vocês. Tá? E aonde vocês encontram? Simples também. Está aqui ao lado direito. Tá? Ao lado direito. Vocês têm, olha aqui, ó, circuito inicial. Conteúdo da aula 1 é o conteúdo interativo. Vocês já têm o livro didático. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Livro didático está aqui. Ó. Material didático, livro didático. É um livro que tem mais ou menos 100 páginas e 6 aulas. 6 capítulos de conteúdo. Mas, além desses conteúdos aqui, vocês têm os conteúdos no circuito inicial, intermediário e final. Olha o circuito inicial. Você clica nele, aí você tem circuito, conteúdo da aula 1. Aqui tem conteúdo de vídeo gravado por mim, conteúdo por escrito. Aqui, conteúdo da aula 2, também tem conteúdo por escrito. Entendeu, Roberto? Aí, no conteúdo, aí depois que você lê o conteúdo da aula 1 e o conteúdo da aula 2, você vai clicar em avaliação do circuito inicial. Aí, aqui vai abrir as questões de múltipla escolha. Qual é o conteúdo que vai cair essas questões aqui? É o conteúdo da aula 1 e 2. Tanto daqui, que a gente chama de conteúdo interativo, quanto a aula 1 e 2 daqui, ó, do livro didático. Essa é sempre a lógica. Primeiro você lê o conteúdo 1 e 2, a aula 1 e 2 do livro didático, e depois você vem aqui no circuito inicial e lê a aula 1 e 2 daqui, porque os conteúdos eles se complementam. Depois que você faz essa leitura com calma, assiste os vídeos com calma, principalmente você, Roberto, que está com um probleminha na sua visão, você pode fazer com calma. Aí você vem aqui, ó, clica em avaliação, você estará
capacitado para fazer essas questões. Se em cada semana de vocês conseguirem pegar um circuito, vocês conseguem terminar dentro do prazo. A mesma coisa vocês vão fazer com o circuito intermediário. Vai clicar nele, vai ler o conteúdo da aula 3 e 4 daqui e do livro didático, e depois vai clicar em avaliação do circuito intermediário. A mesma coisa vocês vão fazer com o circuito final, que é a última parte da matéria. Vocês vão ler o conteúdo da aula 5 e 6 aqui, e também vão ler o conteúdo da aula 5 e 6 do livro didático. Acabou? Não. Aí vocês vão para o circuito integrador. Uma pergunta, Tarcísio. Sim, pode fazer. Tem tempo para responder essas questões? Ótima pergunta. Eu não sei te dizer se tem um tempo, mas se tiver, é um tempo longo. Um prazo, né? Eu quero dizer. Não. O prazo está aqui, ó, no cronograma. Vocês têm até o dia 14 de março. Não, eu digo em relação à hora. Sim, entrou para fazer a questão, minutos, sim. horas, É possível que tenha, eu ativei a prova, aí começa a correr um tempo de resposta. Eu não lembro se tem, mas se tiver, é longo. Dá tempo para você fazer. Não, o meu problema exatamente é esse, é a visão. Eu tenho que ler devagar, né? Mas sabe qual é o que você tem que se preocupar? É o problema. Não é isso. O que você tem que se preocupar é o seguinte. Outra informação para vocês, tá, pessoal? As questões do circuito inicial, as questões objetivas, circuito inicial, intermediário e final, são questões que vocês têm direito de fazer 2 vezes. Essas informações estão no manual do aluno de vocês, mas eu faço questão de explicar isso aqui. Sim. Vocês podem fazer 2 vezes. Por exemplo, o Roberto acessou lá o circuito inicial, vai fazer as questões objetivas dele. Vai vir aqui, vai descer. Eu vou fazer de novo, acertei só 50%. Então, aí você foi lá, fez, acertou 50%. Você pode fazer mais uma vez. O Roberto pode fazer mais uma vez. Qual é a regra? Se o Roberto acertar 70%, vai permanecer a nota dele da segunda tentativa. Essa é a regra. Se o Roberto acertar 20%, ou seja, uma nota menor do que a primeira, vai permanecer a nota da segunda tentativa. Da segunda. Não permanece a nota maior, permanece a nota da segunda tentativa. Aí vocês podem me perguntar, professor, sou obrigada a fazer a segunda tentativa? Não, você não é. Mas você pode fazer. Tá certo. Quando você gabarita, acerta tudo, ok. Não mexa nisso de novo, porque se você tentar fazer outra vez e não acertar tudo, vai prevalecer a nota da segunda tentativa. Sem querer. Tá bom? Essa regra, ela vale para somente as questões objetivas, ou seja, circuito inicial, intermediário aqui e final. Como é que funciona no circuito integrador, professor? São as 2 questões discursivas. Somente uma chance. Abriu para fazer, tem que fazer. Não é dado 2 chances. Então, quando for fazer o circuito integrador, separe uma horinha do seu dia, do seu tempo, fala com seu companheiro, com a sua companheira, com os seus pais, afasta o filho para quem tem filhos, fica isolado no cantinho, tranquilo. Por quê? São 2 questões que não são de conteúdos específicos. O circuito inicial, ela pode ser questão abrangendo qualquer parte da matéria. Entendeu? Pode. Mas dentro da própria matéria, dentro do conteúdo matéria, que nos foi apresentado. Exatamente. Isso. Exatamente. Tá? Então, esse é assim que vocês vão trabalhar, é assim que vocês vão fazer. Sempre tendo atenção com o quê? Com o prazo. O prazo. E, para finalizar, professor, qual é a média para passar? Simples. Você tem até 100 pontos para conquistar. Dividido dessa forma que eu expliquei. 40 pontos dentro dos circuitos, juntos, dentro do circuito inicial, intermediário e final. Aí são 40 pontos. 10 pontos. Vai olhando aqui para mim na tela. 10 pontos no fórum temático e 50 pontos no integrador. Sendo que o integrador são 2 questões. Cada uma vale 25. Então, vocês podem chegar a 50 pontos.
tá? Ou seja, dos 100 pontos. Para você passar direto, você tem que somar 70. 70. 70 pontos no mínimo para passar direto na matéria. Professor, fiquei abaixo de 70 pontos. Por exemplo, fiquei com 60. Você vai para a prova final. Olha aqui na tela. Prova final quando vai ser? Do dia 22 ao dia 26 de março. Percebeu? Do dia 22 a 26 de março. Isso. Esse é o período da prova final. que nós podemos escolher ou Não. a prova vai rolar do dia 22 até o dia 26. Prova final. Ou seja, quem ficar abaixo dos 70 pontos. Isso. Quem ficar com 70 pontos ou mais, a prova final Passa nem direto. vai ter. Você já está aprovado. Certo. Tá? Mas quem ficar a minha abaixo pergunta, Tarcísio, é o seguinte. Sim. A prova final tem início 22 e termina no dia 26. Por que ela tem início dia 22 e termina dia 26? Porque ela vai ficar... ela vai ficar à disposição esses dias e o candidato pode escolher. O candidato não, o aluno pode escolher o dia que quiser. Tá? Dia e hora. Tá? Entendi. E você vai poder, você ficando na prova final, tomara que não, mas ficando, você vai acessar, dentro desse período aqui, qualquer horário do dia. Como que é a prova final? São 10 questões de múltipla escolha. Cada questão vale 10 pontos, ou seja, a prova final vale 100 pontos. 100 pontos. Você vai ter direito a apenas um acesso. Não tem chance duas vezes. Prova final é só um acesso. Então, fiquei na prova final. E toda a nota, todos os pontos que foram conquistados anteriormente vão ser anulados e só considera a prova? Não, vou explicar isso agora. Tá. Na prova final, você vai ter, então, só para concluir aqui, vocês vão ter do dia 22 ao dia 26. Certo. Vai estar lá disponível. Então, vai poder fazer no dia e horário que vocês quiserem, dentro desse período. Somente os alunos que ficarem com a média abaixo de 70 pontos. Correto. Como funciona o cálculo? Professor, tirei 60 pontos. Vou fazer a prova final. Ok. Na prova final, que vale 100 pontos, você tem que acertar, você tem que conquistar uma nota que, somado à sua média, dê 100 pontos. Então, a minha prova final vale 100. Eu tenho que tirar 40. Porque se eu tirei, na média, 60, não cheguei aos 70, fiquei com 60. Eu vou para a prova final precisando tirar 40. Se eu tirar 40, eu passo na matéria. Vou dar outro exemplo. Professor, estudei pra caramba, mas não cheguei aos 70 pontos. Fiz 50. Fui mal, estou com 50 pontos, vou fazer a prova final. Beleza. A prova final vale 100 pontos. Nesse exemplo que eu citei, o aluno precisa tirar 50 pontos. Porque com 50 pontos na prova final e somado aos 50 pontos da média do aluno, ele chega aos 100 pontos nessa união. É o que ele precisa para poder passar. Por que é que eu estou explicando isso? Essa informação também está lá no manual do aluno. A média, para você passar na prova final, não é mais 70 pontos, são 50 pontos. Você tem que tirar uma nota na prova final que, somado à sua média e dividido por 2, dê 50 no mínimo. Mas a forma mais fácil para você racionalizar e entender isso é o seguinte: esquece média, tenta pensar o seguinte: eu tenho que tirar uma nota na prova final que, somado à minha média, essa soma dê 100 pontos. 100 pontinhos. Aqui, ó. 100 pontos. Assim eu consigo passar. Professor, zerei a minha matéria de TGA, eu não estudei, eu não fiz as avaliações, estou com 0. Ok, você vai para a prova final. Na prova final, você tem que gabaritar. Você tem que fazer 100 pontos lá.
Entendeu? Então, é assim que funciona. Mas eu tenho certeza que todos vocês não vão precisar ir para a prova final. Já entendi. Se fez Vocês 10, tem que tirar na prova 90. Se fez 20 pontos, Exatamente. tem que tirar 80. Né? Exatamente. Se fez 30, tem Por que tirar que isso? 70. Aí Porque tem que quando somar você 100. junta os Pronto. dois, Isso. Roberto, quando você junta os dois, Deu o 100%. sistema, o sistema ele vai dividir por 2 isso aí. Aí sim você tem que ficar acima de 50 pontos na média para poder passar. Entendi. Então, se você tira 20 na média e 80 na prova, você fez 100 pontos. O sistema vai dividir por 2 e vai te deixar com 50. Na prova final, 50 você passa, a média. Então, mas é esse o raciocínio. O que tirou aqui, somado com o que tirou aqui, tem que estar 100. Tá? O que você tirou, você coloca. Então. Exatamente. Deixa eu só fazer uma leitura aqui no chat, que o pessoal está perguntando. Olha só. Professor, nas provas objetivas tive uma certa dificuldade, sabe? Errei bobagem. Resolver a prova e ter metade da nota pode me prejudicar em minha pontuação futura? Sim, porque se você alcançou a metade, isso, dependendo do seu resultado final, pode faltar esses pontos aí. O que eu sugiro que você faça? Eu não vou determinar, mas eu vou sugerir. Se foi uma tentativa só que você fez nas questões objetivas, pensa para você tentar uma segunda. E aí você pode tentar melhorar a sua nota. Mas se você não se sentir confortável, fique à vontade, porque é um direito seu, você não é obrigado. Tá? Vivian, vou te mostrar aqui. Só tem a nota aberta? Ok. Olha só. A Vivian está perguntando onde ficam as informações gerais. Ótima pergunta, Vivian. Aqui Vocês estão vendo aí a tela do portal do nosso amigo Roberto? Você vai vir aqui, ó, introdução. Aqui embaixo, ó, vou descer um pouquinho na barra de rolagem, ó, dentro de introdução, olha, informações gerais. Aí aqui, ó, informações gerais, esse espaço é o meu espaço de passar a mensagem para vocês. Olha aqui, ó, todas as informações. Ó. Tá? As últimas são as primeiras a aparecer. Ó. Orientação sobre o fórum temático, a postagem que eu fiz no dia 23, detalhe por detalhe, ó, como acessar, tudo aqui. Ó. E tudo que eu posto aqui, eu mando por e-mail para vocês também. Tá? E uma outra informação que é importante também, Vivian, aproveitando, embaixo de informações gerais você tem o fórum dúvidas. Perdão. Deixa eu clicar de novo, porque eu acabei clicando em outra coisa depois. Fórum dúvidas. Dentro do fórum dúvidas, você vem aqui, ó, clica em responder e faz a pergunta. Eu respondo aqui também para vocês. Tá? Então, é uma forma de poder ajudar. Então, Patrícia, quanto tempo temos para fazer uma segunda tentativa? Eu não sei exatamente o tempo que vocês têm, mas é um tempo longo. Tá? É um tempo longo. É o mais do que o suficiente para vocês poderem fazer de forma muito, muito tranquila. Tá? Mas eu vou tentar pegar amanhã essa informação e eu mando para vocês por mensagem, tá bom? Então, professor. Oi, quem fala? Patrícia. Não, é assim, a minha dúvida, na verdade, é assim, eu já comecei o inicial todo e já respondi a avaliação. Eu também não fui bem. Aí, tipo assim, comecei essa semana o intermediário. Aí eu posso voltar lá no inicial e refazer? Se você fez só uma tentativa, sim. Sim, né? Se você fez duas, não. Então, eu tenho até o final da matéria para refazer se eu não tiver feito, né? Você tem, na verdade, você tem até aqui, ó, cronograma de atividade. Isso aqui vocês têm que olhar sempre, tá? Vocês têm até, olha aqui, ó, olha a informação, ó, até o dia 14/3, que é quando encerra, é o último dia para vocês realizarem as atividades dos circuitos, inicial, intermediário, final e integrador. Olhar esses prazos aqui é muito importante. Passou do prazo, não tem outra chance. Porque o prazo é longo para vocês fazerem as atividades. Tá? Se vocês realizarem essas atividades semanalmente, desde a primeira semana de aula, vocês conseguem fazer tudo dentro do prazo de forma tranquila, dividindo bem as leituras. Tranquilo. Eu estava com medo de
Na verdade, estou com medo de refazer e ser pior. É um risco, Pois porque vai prevalecer a nota da sua última tentativa. Então, se você tentar uma segunda tentativa, vai prevalecer a nota dela. Se você zerar, mas se você gabaritar, vai prevalecer ela. Por isso que a gente não impõe. A gente simplesmente explica, o aluno diz, você decide. Tá? Oi, professor. Professor? Sim, quem fala? Mirene, aqui de Brasília. Com relação ao que foi falado aí sobre gestão. O que explicaria, talvez, o que tem o bom e o mau gestor seria a questão, por exemplo, que o gestor ele já nasce com as características de um bom gestor. E aí, com os estudos, com as práticas, ele vai se aprimorando. E o mau gestor seria, talvez, a pessoa que ela realmente não nasceu para aquilo e está insistindo no seu que ela não é. Vamos lá. Existem pessoas, Mirene, que nascem com certas características de liderança, de bom relacionamento, de relacionamento ótimo interpessoal, e isso pode refletir numa carreira de gestão, sim. No entanto, a grande maioria das pessoas não nascem com essas características, pelo que os estudos apontam, mas elas podem buscar e desenvolver e se tornarem excelentes gestores, líderes, etc. Porque esses conhecimentos, você não só desenvolve nas questões das habilidades, você também aplica com sabedoria, com raciocínio, com o seu racional. É um conjunto de fatores que vai fazer com que a pessoa seja um ótimo gestor ou não. Esse conjunto de fatores que vai determinar que a pessoa seja ótimo gestor ou ótima gestora é um equilíbrio com a inteligência emocional, é a busca de conhecimento contínuo, sempre se atualizando e buscando aprender, e procurar ser um líder moderno. Qual é o líder moderno? É um líder mais carismático, democrático, que não centraliza as tarefas, que não se preocupa, por exemplo, em perder o seu cargo, mas até tem uma preocupação ao contrário, de ajudar a equipe a crescer. Esse é um gestor mais moderno, esse é um gestor mais atual, é um gestor mais humano, que se enquadra no que o mercado, de uma forma geral, exige. E é um gestor que tem uma grande tendência também de tirar o melhor da equipe, né? Agora, o gestor ruim, ele é basicamente ao contrário disso tudo que eu falei. Normalmente, o gestor centralizador demais, ele é muito ruim porque ele acumula. Muitos gestores centralizadores não aceitam opiniões e, às vezes, até acham que as opiniões dos seus subordinados são opiniões porque eles querem tomar o seu lugar. E isso atrapalha muito o desenvolvimento dos processos na empresa, porque trava tudo naquele gestor que está centralizando, ele não deixa ninguém fazer, ele tem medo de todo mundo, por exemplo. Um gestor que é muito autoritário, dificilmente ele vai ter o respeito da sua equipe, e isso em algum momento pode te atrapalhar. São vários fatores, são vários fatores. É bom a gente sempre focar no que a gente pode fazer para ser um gestor melhor. E aí, essa aula de hoje pode ajudar vocês, sim, pode ajudar. Porque ali vocês têm elementos de habilidades fundamentais para um gestor, a questão dos conceitos, né? Ali no slide final, o perfil do profissional 4.0, né? A comunicação mais assertiva, a inteligência emocional, tudo aquilo ali contribui muito, né? Então, assim, foque no que seria um gestor melhor com essas características que eu estou mencionando para vocês. Não esquecendo que vocês vão encontrar no mercado todo tipo de gestor. Aquele que é ótimo, que é um exemplo para todo o mundo, e aquele que é péssimo. O legal dessa análise é você tirar aprendizado para você, tanto de um quanto do outro. Ou seja, tanto de um, o que você deve fazer, e de outro, o que você não deve fazer. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento de cada um de vocês. Não sei se eu consegui te ajudar, Mirene, mas espero ter respondido sua pergunta. Tá bom, querido? Com certeza, professor. Muito obrigada, viu? Imagina, estou aqui para isso. A Marilane está perguntando, e quando acontece de reprovar em alguma disciplina? Ótima pergunta, Marilane.
Aqui, na coluna ao lado esquerdo, dá uma olhada aqui, ó, todos vocês. Você tem um link aqui de renovação de matrícula. Normalmente, no link de relação de disciplinas, quando você reprova, por exemplo, se você reprovar em PGA, vai chegar um momento que essa data aqui vai ser atualizada. Vai aparecer uma data mais para frente, para vocês poderem fazer essa disciplina novamente. Se não aparecer essa atualização da data, quando você é reprovado na matéria, aí você tem que abrir, se comunicar com o seu coordenador de preferência, ou abrir diretamente uma ocorrência para a secretaria informar: olha, eu reprovei em PGA e ainda não aparece a data que eu vou cursar essa matéria. Aí a secretaria ou a sua coordenação vai te ajudar. Lívia, vai ficar disponível sim. Eu vou fazer isso até esse final de semana, provavelmente. Ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês dentro do Fórum Informações Gerais. Quando eu disponibilizar, eu vou mandar e-mail para vocês e vou informando que está disponível essa gravação. Tá? De nada, Marilane. Deixa eu ver aqui. A Rosângela está comentando que viu isso exatamente numa empresa falando da liderança, né? Perfeito. Pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa aula e essas abordagens aqui finais sobre funcionalidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail para mim. Esses e-mails que chegam para vocês, que eu mando, vocês podem pegar ele e responder só para mim, tá? Eu recebo e em até 48 horas eu responderei a todos vocês, não considerando feriados e finais de semana, tá? Não esqueçam de fazer aqui, ó, na coluna lá direita, a pesquisa de opinião da CPA, tá? E, no mais, vocês acessar o portal, navegar e procurar entender melhor a funcionalidade dele. Vocês vão ver que é bem simples. Mas tudo que é novo, ou seja, que vocês não conhecem ou não conhecem bem, pode gerar um pouco de medo, um pouco de receio, mas quando você conhece, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E na medida que vocês navegarem, aparecendo alguma dúvida, manda para mim por e-mail, posta no fórum dúvidas, tá? Eu estou aqui para servir a vocês, para ajudá-los, tá bom? Para a gente finalizar, agora sim, eu gostaria... Deixa eu fechar aqui, sair do portal do Roberto. Roberto, te agradecer mais uma vez aí por disponibilizar e permitir que a gente acessasse aqui, eu acessasse e projetasse só para vocês terem uma ideia de como funciona, apenas como modelo, tá? Para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para eu tirar uma foto de vocês. Não é obrigado, mas quem puder abrir, porque é bem legal, porque eu vou fotografar e vai aparecer um montão de post aqui. Eu sempre gosto de registrar esse momento com os meus alunos, né? E eu acho isso muito legal, tá? Muito legal mesmo. Deixa eu só ver aqui, enquanto vocês estão abrindo, para eu poder registrar. Não tem problema, a câmera não funciona, infelizmente, né? Mas não tem problema não, porque não é obrigado. Tá bom, beleza, sem problemas. Mas eu sempre peço aí, quem consegue abrir, a gente abre aí e fica bem legal, tá? Então, vamos lá. Primeira foto, eu sempre gosto de tirar duas, tá? Uma primeira foto, que normalmente fica muito boa, todo mundo dando X. Maravilha. Opa, ficou boa, hein? Mas reza a lenda e a segunda foto fica melhor que a primeira. Então, é nesse espírito que nós vamos tirar mais uma. Aê, show de bola. Poxa, pessoal, obrigado, é isso. Não saí na foto. Não saiu? Então, peraí, mais uma. Eu fui ali resolver um caso. Então, abre aí mais uma, rapidinho. Não, vamos lá. Não sei nem como é que está acontecendo aqui nesse... Agora. Aí, show. Maravilha. Poxa, eu tirei 4 fotos, tá bom. Pessoal, seguinte, quero agradecer a todos vocês. Vou encerrar aqui a gravação, tá?
Pessoal que vai assistir aí a gravação, um grande abraço. Deixa eu só encerrar aqui rapidinho. Ok.